E aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo bom, Ângelo querido? Como é que você Basso. tá? Eu tô bem demais, cara. Muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. Muito bom, cara. Eu tô impressionado. Dizoscope fazendo história e tecnologia aí no Ah, Instagram. Virei fã, rapaz. Vou pedir é, autógrafo depois. aqui é a galera da Carral, né? Que cuida pra É, gente dessa parte. É muito muito bom, bom. mas eu falei pra você, manda os seus meninos aqui pra Vou gente mandar aprender todo junto mundo aí, aqui. cara. Todo mundo vai pra aí. Vai ser Caraca, muito bom. muito bom. Tá lindo, tá lindo. Que legal, mano. Eu acho que a gente tem que ter muita excelência pra fazer tudo pro reino de Deus, né, cara? Tudo que tiver disponível a gente É, tem que usar pra é muito bom. poder propagar, pra poder anunciar esse reino maravilhoso. Deixa eu falar pra Muito você, bom. Hum, ontem eu falei sobre a importância da gente ter uma visão geral das escrituras para que a gente possa então interpretar as partes à luz do todo, né? uhum, E eu falei um pouco do perigo de eu tentar analisar uma parte sem conhecer o todo, né? Porque provavelmente eu vou inventar o todo, eu vou criar, a minha mente vai uhum, completar o resto da imagem, porque eu não sei o resto da imagem. Então, eu desenhei para eles um pouco qual é a história das escrituras, qual é a mensagem. Mas eu queria alguém que tem se dedicado a isso já há anos, né? E eu sei o quanto isso é importante para vocês e que essa é a mensagem que vocês carregam do uhum. evangelho completo. Já há anos vocês têm falado disso. Então, Ângelo, fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui. E hoje, cara, tenho a honra de receber aqui no canal mais uma vez meu amigo Ângelo Basso. E eu quero liberar para vocês hoje, junto com o Ângelo, uma chave para você entender as escrituras. Deixa eu te falar uma coisa, você nunca mais vai ler a Bíblia do mesmo jeito. Se prepare então. Eu quero que você pegue papel, caneta para você anotar, porque eu tenho certeza que isso aqui vai transformar sua vida. O que eu quero conversar com o Ângelo é o seguinte: como é que a gente pode ter um entendimento completo das escrituras? Eu sinto que a gente tem uma coxa de retalhos, sabe? A gente sabe um pouquinho de Daniel, um pouquinho de José, um pouquinho de Paulo, um pouquinho... Agora, qual é a história da Bíblia? Se a gente pegasse de Gênesis a Apocalipse, qual é a história que a Bíblia está contando? Para que a gente possa olhar tudo a partir desse todo, tá? Qualquer parte a partir desse todo. Cara, isso vai transformar. A resposta que o Ângelo deu é maravilhosa e vai mexer com você como mexeu com a gente aqui. Então vamos lá, se prepara. Primeira coisa que eu queria te falar, qual é a história que esse livro nos fala? Se você pudesse falar aqui, de capa a capa, qual é a história? Porque eu sei que é uma história só, 40 autores, mais de 1000 anos de diferença entre um autor e outro, do tempo que eles escreveram, mas é uma história só, e isso que é incrível e maravilhoso. Qual é essa história? Em uma palavra, promessa. Promessa. A Bíblia inteira se resume a isso. A Bíblia inteira se resume a uma promessa. Essa promessa, ela contém muitas coisas dentro dela, né? E você não vai encontrar essa palavra especificamente, promessa, no Antigo Testamento de uma vez quando você chega no Antigo Testamento. Mas quando você vai ao Novo Testamento, você vai encontrar essa palavra mais ou menos umas 62 vezes. Ok. E dessas 62 vezes, algumas vezes vai ser verbo, outras vezes vai ser substantivo, mas no fim das contas vai estar falando sobre a mesma coisa. Então, quando a gente pensa assim, eu quero ler a Bíblia como sendo um todo coerente, ou seja, eu não quero acho que esse é o maior legado que meus pastores, que meus pais espirituais me deixaram, é de não olhar a Bíblia fracionada em vários pedaços, mas perceber uma única narrativa se desenvolvendo. Então, eu estava sentado agora pensando mais cedo, quanto tempo faz que eu estudo esse assunto? Porque eu estou para gravar uma série de aulas de teologia do Antigo Testamento, e aí eu estava pensando, quanto tempo faz que eu estudo esse mesmo assunto todos os anos? 14 anos. Uau. Por 14 anos eu leio. Óbvio que a gente lê outras coisas, óbvio que a gente estuda outras coisas, mas há 14 anos, quanto mais o tempo passa, mais a gente fica assim, nossa, como isso é lindo, como isso é maravilhoso. E para mim isso é o incrível das escrituras, né? É um livro para a vida inteira, né?
É um livro pra você gastar a sua vida e ficar com um uau durante toda a sua vida, né? E assim, e quando eu digo 14 anos, é mais ou menos assim, é 14 anos estudando sistematicamente, pensando sistematicamente. Eu sou convertido há mais tempo e, né, a gente conhece Jesus há mais tempo, mas dessa forma, estudando esse assunto, que é chamado na academia de teologia bíblica, fazem 14 anos. Então, outros autores, ou vários autores que existem, eles podem colocar esse centro como sendo outras coisas. Ok. E existem vários teólogos falando muitas coisas que estão corretas. E elas têm relação umas com as outras. Então, por exemplo, você tem um livro que está bombando agora, pelo menos no meu mundo, é o livro do James Hamilton. Ele tem um livro em português que chama O que é Teologia Bíblica. É um livro bem fininho, bem simples, mas ele lançou um livro que é em inglês, mas é a glória de Deus na salvação pelo julgamento, através de julgamento. Então ele vai dizer que o tema central da Bíblia é que Deus revela a sua glória por meio de executar juízo que salva. Então essa é uma maneira de olhar. Okay. Outros, como George Adornwad, vai dizer que o tema central da Bíblia é o reino de Deus. Outros vão dizer, por exemplo, Bruce Wald e outros irmãos assim, vão dizer que o tema central da Bíblia são as alianças, os pactos que Deus fez na história da humanidade. Então, dependendo do tipo de teólogo que você olhar, ele vai dar uma abordagem diferente de qual seria o tema central. Okay. Mas todos esses que falam do tema central não estão colocando temas que são assim contrários um ao outro. Exato. São apenas breves nuances do mesmo aspecto, mas lendo a Bíblia esses anos e estudando esses livros, eu percebo, a minha perspectiva, eu tenho a convicção, mas eu estou, aquela coisa, aberto para perceber a perspectiva dos outros, que o elemento central da Bíblia é não é mas é uma promessa de Deus. E a Bíblia inteira, ela se abre quando você entende isso, porque tudo que a Bíblia diz vai dar nisso. Eu consigo, okay. Você pode dizer qualquer tema e eu vou conseguir ligar a isso. Então essa que é a questão. Se tem um tema central, para mim, é isso. Ok. E você consegue dar um exemplo pra gente? Tipo assim, de um fragmento, de uma parte que liga com esse tema, pra galera entender. Então, eu vou começar com um versículo do Novo Testamento, bem estranho, entre aspas, e aí depois a gente pode voltar e eu mais ou menos, se der tempo ainda, eu contar um pouco a história da Bíblia a partir dessa perspectiva, para as pessoas verem, entendi o que ele quer dizer. Ok. Mas tem um versículo, sabe aqueles versículos estranhos? Tipo, esse versículo estava aqui? Então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, o versículo é o 6 e o 7. É um versículo interessante porque Paulo ele está sendo julgado, ele está falando na sua defesa, e na frente dele tem religiosos, tem judeus, tem fariseus. Então ele diz o seguinte no versículo 6: agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança o que ele fala aí? Promessa feita por Deus a nossos pais. Uau. Pausa. O versículo 7 vai ser quase que terrível, mas vamos ficar só no 6 por enquanto. Ele está dizendo, então, ele está dizendo ali que ele está sendo julgado por causa de uma promessa. Sim. Mas o que ele está sendo julgado porque ele está pregando de Jesus. Ele não fala de Jesus ali. Ele está pregando sobre Jesus. Mas ele está dizendo que é por causa da esperança da promessa. E não só isso. Que essa promessa foi feita aos pais, ou seja, Abraão, Isaac, Jacó. Essa promessa foi feita no Antigo Testamento. E ele está dizendo, e eu estou aqui para ser julgado por causa disso. Óbvio, Paulo é muito inteligente. O que ele está fazendo? Ele está pegando o que aqueles caras que estão na frente dele creem e está dizendo, eu creio no que eles creem. E é o que ele vai dizer no versículo 7. Ele diz o seguinte: as nossas 12 tribos esperam alcançar essa promessa, servindo a Deus com fervor noite e dia.
E é por causa dessa esperança, ó rei, que sou acusado pelos judeus. Então Paulo está dizendo que ele está sendo acusado por causa de uma promessa que os judeus criam, que os patriarcas criam, mas a gente sabe que Paulo está falando sobre Jesus. A gente só tem duas opções para pensar. Ou Paulo está mentindo, ou Paulo está falando a verdade. E para mim ele está falando a verdade. Ele está dizendo que a promessa... E olha que interessante que ele diz que as 12 tribos esperam alcançar a promessa, servindo a Deus com fervor noite e dia. Então, isso é, nossa, tremendo. Só mais um versículo para a gente pensar antes de ir para o Antigo Testamento. Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Olha só esse versículo. Romanos 15, versículo 8, diz assim: afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão, ou seja, servo dos judeus. Ele é aquele que veio para ministrar Israel também, né? Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus. Para quê? Para confirmar as promessas feitas aos patriarcas e, resultado disso, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei hinos ao seu nome. Então ele está dizendo que Jesus se tornou um judeu, viveu como um judeu, serviu os judeus, morreu como um sacrifício pelos pecados em Israel, porque ele era um servo da circuncisão. Mas tem uma causa, a fidelidade de Deus, porque assim ele confirma as promessas feitas aos patriarcas e, como resultado, os gentios vão ser salvos, vão glorificar a Deus. Então, para mim, esse é o tema central da Bíblia. A gente pode ir para outros lugares na Bíblia, Gálatas 3, Efésios, e você vai ver espírito da promessa, várias vezes esse tema sendo tratado. E é interessante você falar isso, porque eu lembrei do texto de Romanos 4. Sim. De Abraão, né? Porque ele diz, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. Uau! Então, ele está dizendo que ele foi salvo porque creu na promessa. Isso! Então, exatamente. Ser salvo é crer na promessa de Deus. Mas por que a gente fala que ser salvo é crer em Jesus? Porque Jesus, na cruz, garantiu a promessa, né? Isso! Então, eu olho para trás para poder olhar para frente, né? Perfeito! Eu olho para 2000 anos atrás para falar, o futuro está garantido, né? Por exemplo, quando você lê, que a gente o Novo Testamento é aquele negócio, né? É fogo puro. Quando a gente lê, por exemplo, Hebreus 11, que é aquela passagem que fala só sobre os heróis da fé, aquela passagem é tremenda. Nossa, demais. Só que ela termina dizendo assim, e todos eles, versículo 39, Hebreus 11, 39, e todos eles, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa. Uau! E é óbvio que estão aguardando, né? E ele vai ampliar, dizendo, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Então, eles morreram aguardando a promessa que iria se cumprir, que vai se cumprir. Então, para mim, esse é o tema central da Bíblia. É uma promessa que Deus fez. Agora, eu não sei se adiantar muito, mas eu queria talvez tentar mostrar como que essa promessa aparece de verdade no Antigo Testamento e as pessoas talvez poderiam ter mais clareza. Eu não sei se você tem alguma coisa que você quer falar. Não, eu quero que você já pode falar isso. Agora, o que é interessante você falou, né? Você falou alguns autores e o que eles falam que é o tema central. Mas é interessante como, na verdade, é tudo a mesma coisa, né? Porque você pensar no reino de Deus, ele promete o quê? Qual é a promessa? Né? Isso. Esse reinado de Deus na Terra.
Você pensar em Isso. aliança, qual é a promessa? De uma aliança com a gente eterna, né? E eu falei para eles que, se a gente pudesse resumir, eu falei em outra palavra, a gente resumisse, seria Emanuel, né? Deus conosco, né? Perfeito, Deus perfeito. habitando entre nós, mas essa é a promessa, né? Isso. Exato, isso é muito bom. Então Mostra pra gente... quando a gente encontra essas chaves história. assim, é muito emocionante. Mas, vamos lá. Dá para pensar em 4 versículos. 4 versículos e você... Vocês têm que estar com a sua Bíblia aí, hein, gente? Pega a sua Bíblia aí, seu marca-texto. Gênesis 3,15, Vamos lá. Gênesis 12, do 1 ao 3, 2 Samuel capítulo 7, e aí você pode escolher, se você quiser, Isaías ou Jeremias ou Ezequiel, tanto faz, mas vamos lá. Okay. Gênesis 3,15, Manda ver. Deus faz uma promessa. O que ele diz ali em Gênesis 3,15? Deus olha para a mulher, e óbvio está olhando para Adão também, e ele faz uma promessa. Ele diz que vai ter inimizade entre a mulher e a serpente, Okay. e que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, e a pessoa que vai esmagar a cabeça da serpente vai ter o calcanhar ferido. Okay. Então, essa lhe ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o que acontece? Essa é o que os teólogos chamam de proto-evangelho, evangelho protótipo. Essa é a primeira promessa da Bíblia, e essa é a primeira vez que o evangelho é pregado na Bíblia. Uau, então, o que acontece na sequência é que Deus faz um sacrifício e cobre Adão de roupas. Ou seja, na minha opinião, Adão foi salvo porque ele ouviu a pregação do evangelho, e que foi nesse momento aí, e logo em seguida ele deveria de morrer, e ele olha para Eva e diz, mãe da vida. Por que ele fala vida na sequência? Porque a gente não morreu, a gente está vivo. E Deus fez uma promessa pra gente, glória a Deus. Uau. Então, que promessa é essa? É a promessa que vem um ser humano descendente de ser humano, um homem descendente de mulher. E claro, tem muitas implicações, mas vamos lá. No mínimo, esse homem, e a palavra hebraica é muito peculiar porque ela não fala de uma humanidade, porque a palavra semente pode significar geração, mas ele não está falando de uma geração. O verbo, a maneira que está escrito em hebraico é singular, é uma pessoa. Então ele está dizendo assim, vai surgir uma pessoa, okay, e essa pessoa vai esmagar a cabeça da serpente, que basicamente é a autoridade de Satanás, e o pecado e a destruição, e nesse processo ele vai ser ferido. Então você tem aí um descendente, um homem, que destrói o diabo e é ferido no processo. E quando você olha essa expressão, pisar a cabeça, ela está na Bíblia inteira. É só você lembrar daquela expressão, colocar os inimigos por estrado dos seus pés. É basicamente um desenvolvimento dessa frase aí. Ok. Então, essa é a primeira promessa, essa é a promessa. E toda a Bíblia vai ser sobre essa promessa. Só que aí, no então, processo... Então você diria que esse é um resumo do que agora a Bíblia vai abrir. Até o fim, até o fim. Uau. Então e guarda aí, isso, gente. O que acontece? Deus vai, com o tempo, só mostrar outro... É como se fosse um diamante ou um pacote que vai se abrindo, ele vai mostrando implicações. Porque a essência dessa promessa é Jesus. Mas se alguém falar assim, Jesus é o assunto central da Bíblia. Não, não é no sentido de que Jesus apareceu no Novo Testamento. Mas ele está lá escondido, ele está lá dentro, entendeu? Porque ele é o presente especial de Deus para a humanidade. Então o que acontece? Deus amplia os aspectos dessa promessa alguns capítulos depois, em Gênesis capítulo 12. Então em Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, Deus fala com Abraão, Deus manda Abraão sair da sua terra. Sai da sua terra, sai dos meus teus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, quem te amaldiçoar eu vou amaldiçoar. Resumo, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se você olhar lá na frente em Gálatas 3, não vamos abrir, mas lá na frente em Gálatas 3, Paulo diz assim, Deus anunciou previamente o evangelho para Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Paulo em Gálatas está dizendo que aí em Gênesis 12 isso é o evangelho. Então o evangelho é bem antes do Novo Testamento. Então o que Deus falou aí para Abraão? Deus fez uma promessa. E que promessa é essa? É uma promessa com 3 aspectos. Deus prometeu uma descendência, Deus prometeu um território e Deus prometeu uma bênção. E o que é bênção? Bênção, se você voltar aos capítulos, capítulo 1 e 2 de Gênesis, Deus cria tudo e diz, abençoe e disse. Então,
ali em Gênesis 1 e 2, Deus criando, ele abençoa tudo. E o que é a bênção nesse sentido? Tudo está no seu lugar certo, tudo está vivendo como deveria de viver. Em Gênesis 11, tudo está fora do lugar por causa da Torre de Babel. Então Deus agora, quando chama Abraão, ele está dizendo o seguinte, o resumo do que ele diz para Abraão é, eu vou te dar um território nesse planeta, uma latitude e longitude específica na Terra. Ok. E eu vou, literal, eu vou te dar uma terra. Por quê? E como que eu posso saber que é literal? Porque três capítulos depois, Gênesis 15, Deus dá a extensão da terra. Deus explica certinho. Você pode ir no Google Maps e ver qual é a distância. Está escrito lá. Meu Deus. E simplesmente é o lugar onde mais tem problema hoje na Terra, é o lugar onde mais tem guerra. Por que será? Todo mundo quer aquele pedaço de terra. Por quê? O que tem lá de tão importante? Seco. A promessa, tem a ver com a promessa. Então, o que acontece? Deus disse para ele assim, quando você tiver esse território, quando você possuir esse território, e quando você for um povo numeroso nesse território, o resultado é que todas as famílias da terra serão abençoadas. O que são as famílias da terra? São as nações que acabaram de ser formadas em Gênesis 11. Ok? E por que elas estão divididas? Deus. Porque elas estão ouvindo a serpente, elas estão ainda... Ok? Então, quando Abraão se tornar uma nação, e quando a nação possuir uma terra, por meio disso, Deus vai, vamos colocar a palavra chique, restaurar o cosmos. Deus vai colocar o mundo no lugar de volta, no lugar certo. E aí, você toca mais pra frente, eu vou na sequência da história, tá? Tá. Você chega e passa, Paulo fala em Gálatas capítulo 3, a lei, que veio 430 anos depois, não pode invalidar a promessa. Por que Paulo diz que a lei não pode invalidar a promessa? Porque a lei fala um negócio muito estranho. Por exemplo, Deuteronômio 4. O que acontece? Quando você chega em Gênesis 15, Deus fala assim, Deus faz uma aliança, fala, eu vou te dar essa terra, eu vou te abençoar. O resumo é, Deus falou para Abraão, eu vou te dar de graça. Okay. É pela graça, não tem a ver com o que você vai fazer. Tudo sobre mim, né? Isso. Tá na minha mão. Só que na lei Deus diz assim para Israel, se você obedecer, eu vou te dar essa terra. Tipo, pausa. O Senhor está com problemas, Deus. Porque o Senhor disse há 430 anos atrás que era de graça. Que era uma aliança unilateral, né? Isso, e agora você está dizendo que tem dois lados, que eles têm que obedecer para ter a terra. E basicamente é essa a história da Bíblia, que é o quê? Israel desobedecendo, e toda vez que Israel desobedece, ele faz o quê? Sai da terra. E por que Deus traz Israel de volta para a terra? Porque ele fala assim, lembrei da minha aliança, da minha promessa com Abraão, Isaac, Jacó e Israel. Então, Israel é mandado para fora da terra pela desobediência da lei e é trazido de volta para a terra por causa da aliança com Abraão. Então, a aliança mosaica te manda para fora da terra, a aliança abraâmica te traz de volta para a terra, no contexto de Israel, né? Então, essa história que vai acontecer lá para frente no quesito de cativeiro e tudo mais, né? Mas, ok, a gente passa o tempo e chega no próximo versículo, então, que é 2 Samuel capítulo 7. Okay. 2 Samuel capítulo 7 é aquele momento que Deus faz uma aliança com Davi. E Deus, então, promete para Davi que Davi vai ter um descendente. Davi vai ter um descendente, um filho dele, e esse filho vai ser aquele que vai se assentar no trono, no reino, e vai reinar para sempre. Pra sempre. E o resultado do reino do filho de Davi é que Israel vai possuir a terra plenamente para sempre. E é interessante isso, porque Israel já possuía a terra naquele momento. E Deus falar para eles que eles iriam ter uma posse plena é estranho. Por quê? Porque eles não tinham ainda vencido plenamente os inimigos. Sim. Tinha muitos problemas para ser vencido. Então, você tem aí, então, Gênesis 3,15, uma semente prometida. Gênesis 12, você tem um território e um povo prometido, que como resultado tem uma bênção prometida. 2 Samuel capítulo 7, você tem, então, um rei prometido. Ok? Então, quando você chega nos profetas da Bíblia, você pode escolher Ezequiel, ou Jeremias, ou Isaías. Os três repetem a mesma coisa. E que coisa é essa? Vamos pensar em Ezequiel, mas todos vão falar isso. Eles olham para o povo no cativeiro. Antes, ou durante, ou depois, ou alguma coisa assim. E eles dizem assim, Deus vai fazer uma nova aliança com vocês.
E que aliança é essa, Deus? Sabe essa lei que manda vocês para fora do cativeiro? Eu vou escrever dentro do coração de vocês. E todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Ou seja, ao invés de Deus acabar com a lei que mandava eles embora da terra, Deus agora vai escrever a lei dentro deles para que eles fiquem na terra. Então, Deus colocou a lei como obrigação para que eles fiquem na terra, mas ele ampliou a promessa dizendo, e eu prometo que vocês vão obedecer. Eu prometo que eu vou escrever a lei. E só para pensar melhor aqui, vamos lá. Quando que Deus entregou a lei para Israel? Deus entregou a lei para Israel no Monte Sinai. Sim. Que dia é aquele que Deus entregou a lei no Monte Sinai? São 49 dias depois deles terem saído da terra lá do Egito. É Pentecostes. Uau. E exatamente na festa de Pentecostes Deus derrama o Espírito. Por que ele derrama o Espírito na festa de Pentecostes? Porque eu quero escrever a lei no coração. Meu Deus. Então agora você imagina 120 judeus em Jerusalém, na festa de Pentecostes, recebe o Espírito. Ou seja, agora eles receberam o Espírito da promessa. E agora eles vão começar a pregar o evangelho e eles vão dizer para os judeus, em primeiro lugar, até Atos 10 pelo menos, vocês têm que arrepender, porque se vocês arrependerem, se vocês se voltarem para Deus, então Deus vai cumprir essa promessa. E basicamente, o que é o dilema do Novo Testamento? O dilema do Novo Testamento é, Jesus cumpriu ou não a promessa? Esse que é o problema do Novo Testamento. Entendi. Por que os judeus não converteram? Por que João Batista, na prisão, pergunta para Jesus, você é aquele que deveria de vir ou nós devemos esperar outro? Porque eles acharam que ia ser de uma vez só, né? Exatamente. Então, como ele não estava assim, externamente ainda cumprindo a promessa como eles esperavam, deu a impressão que ele não era. Mas então, Deus deu o Espírito da promessa, e aí vamos olhar, que eu estou falando de promessa mais de uma vez, Efésios, capítulo 1, versículo 13. Ok? Aqui, ó. Nele Pode também... ler. Lê o 13 e o 14. Tá. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o resumo é que eles ouviram o evangelho e receberam o Espírito. O Espírito não é o cumprimento pleno da promessa, o Espírito derramado nesse momento. O Espírito é a garantia que a promessa vai se cumprir. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, isso aqui é um pouquinho da promessa. Então você já tem um pouquinho aqui e agora eu quero te garantir que eu ressuscitei meu filho, então é prova que a promessa vai existir. Por que a ressurreição? Vamos lá, vamos pensar outro. Vamos pensar aqui. Por que a promessa, por que a ressurreição de Jesus é parte da promessa? Isso é muito interessante, porque quando você pensa em Abraão subindo no monte para sacrificar Isaac, isso é um momento louco da vida de Abraão. Sim. Por quê? Porque Deus fez uma promessa para ele. E a promessa é, basicamente, por meio do seu filho, é que eu vou fazer a promessa cumprir. Por meio do filho, a promessa cumpre. Aí ele diz, nós vamos lá em cima e depois nós vamos voltar. Mas Abraão, você vai matar o menino. Mas aí Hebreus, o que Hebreus diz? Ele sabia que Deus podia ressuscitar. Por quê? Porque a promessa é ressuscitar. Não podia o menino morrer. Exato. E é porque, da mesma forma, Jesus está no lugar e na posição de Isaac e no lugar e na posição de Davi. Ele está nesse lugar. Ele é o novo Adão, ou o último Adão. Ele é o israelita perfeito. Ele é o rei Davi perfeito, ele é o Isaac perfeito, e não quer dizer que ele anulou, ou seja, não é que ele anulou, é que ele viveu de maneira perfeita, porque agora ele pode fazer com que todo Israel entre nessa promessa. Sim. E quando Israel entrar nessa promessa,
todas as nações vão entrar nessa promessa. Então o que a gente está vivendo agora é um momento único. Por quê? Porque Israel como um todo não está na posição que deveria de estar para que as nações sejam salvas inteiramente e restauradas, mas o remanescente de Israel continuou. Paulo disse, não, peraí, mas eu estou salvo. Então, tipo assim, os apóstolos eram tudo judeu. E aí Deus pega a gente, gentil, você imagina a loucura. Imagina Pedro, Atos 10, pregando na casa de Cornélio. De repente, pum, o espírito da promessa, que teoricamente ele achava que era só para eles, os judeus. Não é que eles não queriam a salvação dos gentios, mas eles achavam assim, o espírito vem sobre nós, a gente obedece à lei e as nações são salvas. Mas aí o espírito veio sobre os gentios numa ordem que Pedro não esperava. Qual que é a conclusão deles na sequência? Tem que circuncidar esses caras. E aí eles têm aquele concílio de Jerusalém. Por quê? Porque eles têm que fazer parte do povo de Israel. A gente não entende exatamente como, para que eles vão viver a promessa para salvar as nações. Só que aí, graças a Deus, por Atos 15, não tem que circuncidar, não tem que virar judeu, basicamente, e guardar o sábado, usar kippah, e tocar shofar, e qualquer coisa assim. Mas o que é que define se a gente está nesse povo? O espírito da promessa. A gente creu no Messias prometido, recebeu o espírito da promessa, e agora, junto com Israel, a gente vai gradualmente se tornando esse povo que abençoa as nações, que toca as nações, e quando o evangelho do reino, ou seja, o evangelho que é o anúncio que o reino está vindo, quando todas as nações ouvirem, o rei vem para iniciar esse processo de restauração e cumprimento pleno. Sim. Então essa é a história da Bíblia, essa é a essência, é uma promessa. Meu Deus. E faz muito sentido porque a gente está lendo Reis, Crônicas aqui com a igreja, né? E na verdade é tudo um autor dizendo pra gente, o que Deus fala, ele cumpre. O que Deus fala, ele cumpre. O que Deus fala na boca do profeta, ele cumpre. Ele cumpre, ele cumpre. Ele está mostrando isso para você poder confiar no que ele falou, né? Isso. E cara, isso é demais, uma promessa. E então a gente olha para trás para o sacrifício de Jesus para poder com esperança olhar para frente. Isso. Cumprimento da promessa, porque ele já venceu e agora é só questão de tempo para ele vir e cumprir a promessa por completo, que é Deus habitando entre nós, que é o reino vindo, que é a aliança, né? Isso é demais, cara. Incrível. Ou seja, é a garantia, a gente tem a garantia selo, né? Que vai dar certo. Sim. E a questão é, por que nós, como cristãos, não podemos dizer que Deus não tem mais nada com Israel? Que Deus não tem um plano para Israel, que agora a igreja substitui Israel? Simples. Porque Deus prometeu algo para Israel. Sim. E se essa promessa não se cumpriu, ele também não é fiel para cumprir as promessas na minha vida. Mas ele abandonou Israel? E por que garante que ele não vai me abandonar? E a gente não... Será que não está na mesma linha? Então não é isso. Não. Ele sempre vai se manter fiel às suas promessas. Incrível, cara. Sempre. É incrível. Uma vez eu vi o John Piper falando de promessas e ele disse que isso é algo muito grande, muito sublime, né? Mas isso pode curar a pessoa hoje que está nos ouvindo ansiosa. Sim. Porque é uma crise de futuro. Isso. Entendeu? A ansiedade é uma crise de futuro, é uma desesperança em relação ao futuro. E aí, de repente, ele vem e fala, cara, você não tem que andar ansioso por nada. Por quê? Porque você tem Pai. Isso. Você tem um Deus fiel que está controlando todas as coisas e que fez uma promessa. Entendeu? Então você tem que aprender a olhar para frente, né? Usando a linguagem do Piper, nós olhamos para a graça passada e nós então temos gratidão. Mas nós olhamos para a graça futura e nós temos fé. Uau, ou seja, eu sou grato por aquilo que Deus fez, mas a chave da santificação não é o que Deus fez por mim. Não. A chave da santificação é porque ele vai continuar fazendo. Sim. Então, se eu caí em pecado hoje, e isso foi a minha história, cara. Eu, como crente novo, tinha muitos altos e baixos. E cada vez que eu caía, eu ficava pior. Por quê? Não, que agora eu vou me esforçar mais. Agora eu vou tentar. Agora eu vou fazer minha parte. Agora não sei o que lá. Eu vivia assim. Até que o dia que eu entendi que era basicamente assim. Deus prometeu na Bíblia que eu vou mudar. Eu tô mal,
eu não tô bem, eu sinto que eu sou um fracasso, mas eu tenho uma esperança de que Deus é maior que o meu fracasso, de que o Espírito Santo é maior que a minha carne, que a promessa dele. Então, quando eu comecei a crer nisso, ao invés de eu me tornar uma pessoa, tipo assim, vou então viver em pecado, porque Deus... Pelo contrário, isso mexeu comigo. E eu fiquei, yes! Se Deus vai fazer, então eu vou levantar hoje e orar. Porque quando eu pecava, eu pensava assim, quer dizer, quando eu pecava parece que eu não peco mais, né? Mas, Na época lá que eu pegava. mas assim, quando eu tinha muitos altos e baixos, quando eu era mais novo, o que acontecia? Eu cometia um pecado, eu não conseguia orar, porque eu achava que era pouca vergonha. Quem sou eu para poder orar? Só que eu entendi que não é assim, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Ele vai fazer isso. Ele, então, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia que a promessa vai se cumprir, até o dia de Cristo Jesus. Então, essa esperança é, como você falou, chave para a cura de ansiedade, chave para a cura de depressão, chave para crise de se sentir menos do que os outros, porque não tem, porque basicamente é aquele negócio, né? Que aquele ensino de positivo. Cara, você vai conseguir, só depende de você. Então deu errado. Pior notícia. Mas agora, se tem Deus que tem uma promessa que vai me levar pra frente, então eu vou conseguir, vai dar certo sim. Porque Ele vai fazer. Cara, isso é incrível. Isso é muito legal. Cara, e eu queria falar com todo mundo que está nos ouvindo, então, eu quero que você comece agora, então, a olhar para as Escrituras e cada história a partir disso, a partir dessa visão geral. Agora, vai desdobrando para você toda a Escritura. Então, quando você olhar para Davi, quando você olhar para o templo, quando você olhar para Salomão, quando você olhar para Esdras, quando você olhar para Neemias, quando você olhar para... olha a partir dessa ótica. O que a gente fez hoje aqui, usando o exemplo da aula 2, é te mostrar a caixa do quebra-cabeça, sabe? Que tem a figura completa. Isso. Agora você vai passar a vida recebendo de Deus peças. Peças. E encaixando. E eu não sei se você já montou quebra-cabeça, mas dá um prazer quando encaixa, né? Sabe? Aquela pecinha perfeita. E, cara, essa é a sensação quando você pega um livro, sabe? Você lê e Deus te dá mais uma peça. Quando você ouve uma pregação e você fala, Deus me deu mais uma peça. E quando a gente tá numa live como essa, Deus me deu mais uma peça. Você vai encaixando, aquilo vai ficando claro na sua mente, sua vida vai sendo transformada. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado mesmo, você abençoou muito as nossas vidas hoje aqui. A gente é sempre muito abençoado, muito inspirado por todos vocês aí, viu? Cara, a gente é muito alegre de ter vocês como amigos, como parceiros e obrigado mais uma vez por chamar a mim para estar aqui. Você me abençoou muito. Comunhão é o negócio mais lindo do mundo, né? Eu tô muito edificado. Eu tenho o melhor trabalho do mundo. Nossa, meu Deus do céu. As pessoas perguntam assim, como é que você tá, né? Como é que vai? Tudo bem? Minha resposta tá sendo assim, insuportável de bom, né? Caraca, eu tenho o melhor trabalho do mundo, cara. Eu falo de Deus e tenho amigos que falam de Deus. Cara, vamos viver eternamente com Cristo. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe muito, viu? Dá um beijão em todo mundo aí, nos filhos, na esposa, na galera toda aí. Valeu. Cara, eu espero que esse vídeo tenha abençoado você como queimou no nosso coração aqui. Deixa eu te pedir uma coisa, se você gostou desse vídeo, se te abençoou, aperta aqui no curtir, deixa um comentário. Quando você comenta, o YouTube libera mais o vídeo, ele divulga ainda mais. Se inscreve no canal para você receber nossos próximos vídeos e pega esse link, manda em todos os grupos. Uma coisa legal é você tirar um print da tela, posta no Instagram e marca a gente, que a gente gosta de repostar vocês lá. Cara, obrigado por você estar com a gente, Deus abençoe muito vocês e não se esqueçam, você é uma cópia de Jesus. Valeu!